Bom dia, bom dia, bom dia, amigos, bom dia, irmãos, bom dia, sexta-feira, graças a Deus. Olha, 31 de janeiro, chegamos aí ao final, último dia desse mês de abençoado, mês de bênção, mês de vitórias. Ontem nós estávamos falando, né? Parece que foi ontem, da aproximação de 2020, né? E já vencemos aí o primeiro mês. Deus é bom, né? Graças a Deus. Então, nos preparar aí para o tempo que virá, fevereiro, março, abril, maio, junho, e assim por diante, Deus permitindo, estaremos aí. E isso é motivo sim de você ficar feliz, de você estar alegre, de nós estarmos, né, felizes, alegres, porque Deus continua aí cuidando de nós. Natan, bom dia meu querido, Deus te abençoe, te dê uma sexta-feira aí abençoada, para você e para os seus, Deus te abençoe. Hoje vamos começar falando aí a respeito de reconhecimento. Reconhecimento no sentido de ser reconhecido, né? De ser valorizado, de ser visto nesse sentido. Porque talvez você não tenha passado por isso, por essa crise de reconhecimento, ou crise da falta de reconhecimento. Todos nós, em algum momento, em função daquilo que nós produzimos, talvez tenha aí sentido. Sim, eu acredito que a grande maioria, em algum momento da vida, olhou para a situação e reclamou aí, olha, ninguém me reconhece, ninguém me vê, né? Ninguém valoriza aquilo que eu faço, ninguém valoriza o meu desempenho, ninguém valoriza o esforço que eu faço para realizar coisas, seja no ambiente da família, seja no ambiente do trabalho. Alguém sempre em algum momento sente a necessidade da valorização. Nós sentimos a necessidade de sermos valorizados naquilo que fazemos. Então, como é que tem sido aí para você essa questão de ser reconhecido? Qual é o sofrimento que você tem passado, né? Ou que já passou? É muito comum as pessoas reclamarem pela falta de reconhecimento, né? Sentem-se mal amadas, sentem-se de certa forma, nos leva às vezes temos sentimentos extremamente ruins, né? Que vai desde da falta de incapacidade. Uns evoluem para depressão, outros evoluem para tristeza profunda, acreditando que por não serem reconhecidos também aquela falta de reconhecimento é a demonstração ou é a afirmação de que realmente a pessoa não tem valor, de que a pessoa não é capaz de realizar nada. Então é muito difícil lidar com esse sentimento. O grande problema é quando realmente caminha para um aprofundamento, né? A pessoa termina se fechando ou não consegue mais desenvolver porque foi afetado por esse sentimento. Na realidade, a gente precisa olhar tudo à nossa volta, olhar cada situação, olhar até quem que são aqueles que estão ao nosso entorno, para poder sabermos se vale a pena ou não, né? Se é importante ou não essa falta de reconhecimento. Então, vamos ler um texto? Está lá em Marcos, no capítulo 6, no versículo 2, quando fala de Jesus. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo maravilhavam-se, dizendo: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada e como se fazem tais sinais por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, Judas, José e Simão? As tuas irmãs não vivem aqui entre nós? Escandalizavam-se por causa dele. Então eu li para vocês o capítulo 6 do livro de Marcos, no versículo 2 e no versículo 3. Jesus, as pessoas falando de Jesus, que Jesus tinha chegado na sinagoga e Jesus ensinava na sinagoga.
E aqui nós vemos dois comportamentos bastante interessantes. Daqueles que admiravam e daqueles que agora já buscavam desprezar Jesus. Então tá lá. Quando Jesus chega, esses dois sentimentos é muito comum também comigo e com você. As pessoas olharem e sentirem admiração ou sentirem um certo desprezo. Mas é comum. É que às vezes, na passagem pela vida, nós não observamos com detalhes. Mas é muito para estar vivendo essa situação. Os primeiros que observavam, olhavam maravilhados. Então, admiravam aquilo que Jesus estava realizando. Então, é muito comum. Ao olharem normalmente é observado nas pessoas que têm o coração mais aberto, mais receptivo e desprovido de disputa e competição. Ou seja, a admiração por aquilo que você é, por aquilo que você faz, por aquilo que você consegue produzir com o seu conhecimento, né? É observado por quê? Por pessoas que têm um coração mais aberto, têm capacidade, né? Ele é diferenciado, ele consegue produzir. Então, isso mostra uma tendência de coração bom, né? Bom coração. Não tem disputa, não gera disputa nem competição. Ao olharem a sua capacidade de desenvolvimento, criação e realização, essas pessoas se aproximam a fim de serem facilitadores. Se for o caso, eles aproximam de você para te ajudar, facilitar o seu desenvolvimento, direcionar o seu desenvolvimento. Porque não se sentem ameaçados com aquilo que você é. Então, reconhecem em você o valor e passam a ser seus ajudadores. Quando a gente fala assim de ser reconhecido e de ter valor, nem sempre a pessoa é 100% já. Nem sempre a pessoa já tem uma estrutura, já está pronto. Na realidade, ele está dando passos em direção a algum objetivo. Quem está do lado e percebe na pessoa essa condição, ajudador, ele mostra o caminho, ele dá conselhos que facilitem, dá conselho que traga crescimento para aquele que está envolvido. Então, são ajudadores importantes. Esses outros que, vendo a sua capacidade, vendo a sua condição, querem ser ajudadores. Querem que você cresça. E entende que o seu crescimento reflete em todos os que fazem parte daquele núcleo. Então o camarada, onde gerou a admiração por você, por aquilo que você faz, com o que ele faz? Ele sabe que se você crescer, se você continuar nesse processo de desenvolvimento, você também vai alcançar outras pessoas que fazem parte daquele grupo e isso trará crescimento para um todo. Sim? Entendeu? Então são aqueles que fazem parte, daqueles que te ouvem, daqueles que convivem com você, mas que o seu comportamento gera neles admiração. Isso não quer dizer que tudo que você fizer ou que você desejar fazer será realizado e será da forma como você pensou e no tempo que você idealizou. Não. Pode ser que haverão aí mudanças, haverão certos impedimentos, mas no geral, quem te admira te ajuda. Quem te admira caminha com você, facilitando o seu desenvolvimento. No texto também encontramos um outro tipo de pessoas. Um outro tipo de pessoa, que é aqueles que desprezam, né? E o desprezar não é só o desprezo no sentido pejorativo da palavra desprezo. Desprezo é no sentido mesmo daquele que olha e não valoriza aquilo que você produz. Não, olha e não valoriza aquilo que você é. Olha e não valoriza aquilo que você diz, ou ele olha para você e realmente você passa a ser um zero, né? Não tem importância nenhuma. Então, desprezo é um sentimento forte, é emocional, com base na convicção da inutilidade da pessoa, né? Afetar da pessoa, ou de uma instituição, se for o caso. Mas no nosso caso aqui nós estamos falando de gente, de mim, nós estamos falando de mim, nós estamos falando de você. Desprezo é o quê? A pessoa olha, por mais que você produza, por mais que você tenha capacidade, por mais que você desenvolva, aquele que te olha, para ele não vê utilidade naquilo que você faz. Então ele trata com desprezo. Outra situação é qual é a questão da inferioridade mesmo. Ele olha para nós, olha para você e acha que você é inferior.
a ele ou à causa. Muita gente, em função do nível de estudo que tem, muita gente por causa do nível de experiência que tem naquilo, ele olha para o outro e fala, não, isso aí não, isso aí você tem que aprender muito. Palavras que realmente te colocam e nos colocam muitas vezes para trás, né? Nos colocam numa condição meio que de desanimados, do tipo, olha, eu já fiz isso, se você fizer não vai dar certo. Eu já vivi tudo isso. Então não adianta você vir com essa história, porque você não vai fazer, você não vai conseguir fazer. Se eu tentei fazer, você não fez, não deu certo, você não vai conseguir fazer também. São pessoas que a experiência que eles têm não serve para agregar valor na disposição de alguém que está começando, alguém que está chegando. Ele usa toda aquela experiência não para crescer, mas ele usa para colocar para baixo, para segurar. Fala, não, você não vai não, né? Você é inútil nesse sentido, é inútil todo esse seu esforço. Não é assim que funciona a vida. A nossa experiência serve sim para frear determinados ímpetos, serve, mas a nossa experiência serve também para direcionar as pessoas por caminhos que, como não deu certo para mim, eu direciono a vida deles. E para eles, então, a possibilidade agora é que dê certo. Então, o desprezo surge a partir de uma avaliação da pessoa como ela sendo inferior àquilo que o outro é. O principal impacto do desprezo é uma persistente desvalorização da pessoa ou no caso da instituição, né, em todas as áreas possíveis e uma consequente não conformidade com a pessoa. Então, aquele que está do seu lado e não quer reconhecer em você algum valor, ele constantemente tem palavras de desvalorização, né? Vai sempre desvalorizando todo projeto que você apresenta. Olha, isso não é legal, isso não é bom, precisa melhorar. Coloca na gaveta, quando estiver melhor você fala comigo. E o tempo vai passando e nada vai acontecendo, o tempo vai passando e nada vai ser implementado, o tempo vai passando. E aí não dá. Mas, lembre-se, persistente desvalorização. Logo, o que fazer então com isso? O que não dá para fazer é ficar chorando o tempo todo por causa disso. Eu e você, nós sabemos que isso faz parte da história, faz parte da rotina. Nem todos que estão ao nosso lado são capazes de valorizar aquilo que você é, valorizar aquilo que você pensa, valorizar aquilo que você acredita, nem para te ouvir, né? Nem para te ouvir. Muitos ao nosso entorno não querem nem ouvir qual é o seu plano, qual é o seu projeto, qual é a sua opinião a respeito das coisas, de forma que, ouvindo a sua opinião, ouvindo o seu projeto, possa agregar valor ao projeto e tornar o projeto viável, porque ele tem experiência, porque ele já viveu muita coisa, mas ele não quer. Ele não quer, vai entrar então no processo que nós já falamos, da desvalorização de você, da sua desvalorização. Então, mas como conviver com isso? Como viver? Vai ficar a vida inteira olhando, chorando pelos cantos, porque ninguém te reconhece, porque ninguém vê em você valor? Vai ficar a vida inteira reclamando da circunstância e da situação? Não dá. Não dá. Não vale ficar estático. Não vale. É hora de erguer a cabeça, refazer as estruturas e dar passos em direção ao objetivo, sem contar com essas pessoas, sem contar com esses que estão ao seu lado, não reconhecendo aquilo que você pode produzir, desde que você esteja produzindo, seja algo realmente de valor. Jesus estava vivendo isso. No versículo 3, alguém diz assim, olha, não é este o carpinteiro? Jesus já estava realizando milagres naquela cidade. Já tinha realizado alguns milagres naquela cidade. Todo mundo já conhecia a história de Jesus. E ele fala assim, olha, não é este o carpinteiro, o filho da Maria, do irmão do Tiago, José, Judas e Simão? A ideia já era, com essa definição de família, já diminuir a importância de Jesus. As suas irmãs não vivem aqui entre nós? Ou seja, ele não é uma pessoa qualquer, ele não é uma pessoa comum. Quem é esse camarada?
e escandalizavam-se por causa dele. Ou seja, enquanto uns admiravam a sabedoria de Jesus, uns admiravam o que Jesus já estava fazendo, um outro grupo agora se escandalizava de ver Jesus fazendo milagre e também de saber que Jesus vinha de uma família que era a família de José e Maria. Era uma família humilde. Então, aquilo para eles era um escândalo. Esse aí, então, é da turma do deixa disso, entendeu? É aquela turma que dá não valorização. É aquela turma que coloca e olha para o seu trabalho, olha para aquilo que você é e coloca você para baixo, não permitindo o seu desenvolvimento. No versículo 4, Jesus diz o seguinte: nenhum profeta é desprezado, a não ser em sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ou seja, não fique sofrendo pelos cantos esperando reconhecimento, principalmente de quem? Daqueles que te conhecem, daqueles que sabem quem você é, daqueles que já conhecem a sua história. É mais comum você ser desprezado por esses, por uma série de motivos, inclusive inveja, inclusive pela falta de capacidade dele, e vendo o seu desenvolvimento, você desenvolvendo, parece ser uma ameaça para ele. Então, Jesus já diz, olha, ninguém é reconhecido dentro da sua própria casa. Ninguém. Quem reconhece? Os que são de fora. Aqueles que nunca te viram, aqueles que não conhecem o teu trabalho, que não têm intimidade com você, mas conhecendo você naquele momento, conhecendo no teu trabalho, se admiram com aquilo que você pode produzir, se admiram com aquilo que você é, e aí valorizam você de forma adequada. Então não sofra, porque aqueles que estão perto de você não te reconhecem. Não sofra. Jesus passou por isso. Jesus passou por isso. E ele diz, olha, nenhum profeta é desprezado, a não ser por aqueles que são da sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. No 5 ele diz, olha, não pôde, e aí Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos. Ou seja, no ambiente onde você não é reconhecido, no ambiente onde você não é valorizado, esquece, meu querido. Você não vai conseguir produzir, você não vai conseguir levar em frente nenhum projeto, você não vai conseguir desenvolver. Por quê? Porque existe sim aqueles que vão segurá-lo e segurando não permite o seu desenvolvimento. Entendeu? Não fica pelos cantos chorando falta de reconhecimento. Desenvolve. No 6 diz lá, e admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Ou seja, Jesus, quando percebeu que naquele ambiente que era dos seus familiares, dos seus conhecidos, onde as pessoas conhecendo-o deveriam valorizar ainda mais a sua condição do Cristo, dos milagres que realizava, como isso não acontecia, o que ele faz? Ele sai daquele ambiente e no entorno, nas aldeias próximas, nas aldeias vizinhas, onde ele já nem era tão conhecido, mas ainda os milagres estavam chegando lá, mas ele como pessoa ainda não era tão conhecido, vai lá e ele consegue desenvolver o seu ministério, desenvolver o seu trabalho, desenvolver aquilo que ele tinha em seu coração. Então o que fazer com a falta de reconhecimento? Ficar atentos às oportunidades, elas surgirão. Se não surgir no ambiente onde você está, as oportunidades surgirão em outro ambiente. Fique atento para poder abraçar a oportunidade e fazer aquilo que precisa ser feito. Aproveite e fique atento. Aproveite as novas oportunidades. 2. Não fique chorando o reconhecimento de quem te conhece. O cara te conhece, ele sabe quem você é, ele sabe o que você pode produzir. Se eles não te reconhecem, esquece. Mesmo que te reconheça, não será um reconhecimento de fato. Então, para com isso, para de chorar, não chore por causa daqueles. Aqueles que estão em nosso entorno, que conhecem a nossa história, que sabem da nossa capacidade, que sabem do nosso desejo, que conhecem qual é a nossa intenção. Se eles não valorizam, se eles não reconhecem, esquece, deixa de lado. Bora para frente, mude o ambiente. 3, mude o ambiente. Haverá um lugar que te receberão compreensivamente. Haverá sim, Deus vai preparar um lugar que você será reconhecido.
lá no teu trabalho, Deus preparará um lugar onde a sua supervisão vai te reconhecer o teu trabalho e o teu valor. No meio da tua família, Deus vai preparar um lugar onde você vai ser reconhecido, sim. Lembre, ser reconhecido é sempre quando a gente ser reconhecido, eu estou falando com o sentido bom da coisa. Daquilo que você produz de bom, daquilo que você produz que traz crescimento, que traz grandeza, que traz bons frutos, você será reconhecido. Quarto, tire essa máscara de coitadinho. Para de fazer cara de coitadinho. Ai, ninguém me reconhece. Ai, ninguém me vê. Ai, ninguém me faz. Para com esse chororô. Sim, ergue a cabeça. Bora para frente. Deu cara limpa. Bora para frente. Traça um novo projeto. Traça um novo plano. Corra atrás. Siga em frente. Siga em frente. Jesus não parou porque os da casa não quiseram reconhecê-lo. Jesus não parou porque os da casa ficavam criticando o ambiente de onde ele veio. Jesus não parou porque não foi reconhecido no ambiente onde nasceu. Jesus seguiu em frente. E eu te convido nessa manhã para você também levantar o rosto, tomar um ar, tomar uma postura de campeão, sabendo que existe sim o lugar onde você será reconhecido por aquilo que você produz de bom. Sim? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa semana que termina amanhã, te agradecemos porque a sua bondade tem sido estendida e tem nos alcançado. Ah, Senhor, eu acredito na tua palavra e por isso que eu creio que o Senhor tem bons pensamentos ao nosso respeito. Então cumpra em nós, Senhor, a tua vontade e cumpra em nós o teu querer. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a tirar do nosso coração toda a tristeza, toda, Senhor, a angústia gerada pela ingratidão das pessoas, pela falta de reconhecimento, que muitas vezes em nosso coração queremos fazer algo que seja positivo, que seja bom, temos bons sonhos, temos bons desejos, mas muitas vezes cerceados, isso nos leva a um momento de tristeza, a um momento de choro. Mas, Senhor, o Senhor que conhece nossos corações e sabe da nossa capacidade, ajuda-nos a vencer o nosso eu, a nossa fraqueza, e nos dá a disposição necessária para continuar em frente, lutando, seguindo, fazendo aquilo que o teu projeto é para nossas vidas. Então, Deus bendito, ajuda-nos a viver como Jesus viveu naquele momento, naquela cidade, aonde foi desprezado pelas pessoas ao lado, e ele sabia que aquelas pessoas o conheciam. Ajuda-nos então a ter a mesma atitude que Jesus, fortalecidos da convicção de quem era, do que pode fazer, decidiu, Senhor, por continuar o seu ministério, independente daquilo que diziam. Dá-nos essa graça, dá-nos esse entendimento, dá-nos essa coragem, dá-nos essa disposição para seguir em frente. Obrigado por tudo. Dá-nos um final de semana abençoado, um final de semana guardados por Ti, cheio da Tua paz. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Excelente final de semana para você. Domingo estaremos lá em São Mateus, Rua Desembargador Silva Pereira, 183. Pastor Paulo Roberto da Silva, nosso pastor ali em São Mateus. Grande abraço. Fiquem com Deus. Sem chororô, sem tristeza. Deus te reconhece. Jesus te reconhece. Um grande abraço. Até a próxima semana.